Meu amigo, há uma verdade profunda que devemos abraçar como escolhidos, uma verdade que raramente é dita, mas é sentida profundamente em nossas almas. Ser escolhido por Deus é carregar um chamado divino, uma missão eterna que nos marca para algo muito maior do que o mundo pode compreender. Isso não é apenas um título ou um papel que assumimos, é uma identidade tecida no tecido do nosso próprio ser. No entanto, com esse chamado vem um custo, e não é um custo medido pelos padrões mundanos, é um preço espiritual, pago em momentos de profunda solidão, em batalhas travadas em reinos invisíveis, e em sacrifícios que nos estendem muito além dos limites do nosso conforto. A jornada dos escolhidos é de um profundo teste, onde somos refinados como ouro no fogo. Haverá momentos em que o peso do chamado parecerá insuportável, quando o silêncio do céu nos fará questionar o nosso caminho, e quando a oposição que enfrentamos parecerá intransponível. Mas, nesses momentos devemos nos lembrar de que não estamos caminhando sozinhos por este caminho. O fato de sermos escolhidos significa que Deus nos equipou com a força, a resiliência e a fé para suportar o que outros não conseguem. Somos separados para um propósito que vai muito além da nossa compreensão, e esse propósito vem com provações projetadas para nos moldar nos vasos que devemos nos tornar. Hoje, quero falar diretamente àqueles que sentiram o peso de ser escolhidos, aqueles que carregaram o fardo deste chamado divino e que podem estar à beira de desistir. Você sabe quem é? Aqueles que enfrentaram desafios intermináveis, que suportaram provações que parecem implacáveis, e que às vezes se perguntaram se é tudo demais. Você pode ter se sentido isolado, incompreendido e até mesmo questionado se realmente deveria trilhar este caminho. A pressão tem sido imensa, o custo alto, e você lutou com a ideia de desistir. Mas estou aqui para lhe dizer, segue firme, não desista ainda. Eu encorajo a ficar comigo até o fim desta mensagem, porque há algo poderoso esperando por você. Há uma palavra destinada a reacender sua fé, a restaurar a esperança que você pensou ter perdido, e a fortalecer seu espírito de uma maneira que irá surpreendê-lo. Deus ainda não terminou com você, e às vezes, é nos momentos em que nos sentimos mais fracos que Ele revela sua maior força. Há algo se movendo no espírito agora, algo que está prestes a romper em sua vida, e eu não quero que você perca isso. Veja, Deus se move de maneiras que muitas vezes não esperamos. E geralmente é nos momentos finais, quando estamos à beira do colapso, que a clareza vem, que o insight divino perfura a névoa, e finalmente entendemos o propósito por trás de nossas lutas. Não perca a plenitude do que Deus está pronto para falar em seu coração hoje. Acredito que, à medida que você ouve e permanece até a última palavra, Deus fará uma obra profunda em você, algo que transformará sua perspectiva, renovará sua força e lhe dará determinação para continuar. Sejamos sinceros, ser escolhido por Deus muitas vezes vem com um custo que muitos não estão preparados para suportar. Significa ser separado, e essa sensação de ser separado às vezes pode parecer isolamento, como se você estivesse caminhando por um caminho que poucos, se é que alguém, entenderão. Esta jornada não é fácil. Ela exige se afastar do que é familiar, do que é confortável, e embarcar em um caminho onde a fé é sua única bússola. É o tipo de caminho em que você pode olhar ao redor e perceber que ninguém mais parece entender o que você está passando. E isso pode parecer solitário, mas há uma razão divina por trás disso. Tome Abraão como exemplo. Quando Deus o chamou para deixar sua terra natal, para ir a um lugar que ele revelaria mais tarde, Gênesis 12:1. Abraão não tinha todos os detalhes. Imagine a incerteza que ele deve ter sentido, medo de deixar para trás tudo o que ele já conhecia. O lugar onde estavam as raízes de sua família, sua cultura e seu modo de vida. No entanto, apesar da incerteza, ele obedeceu. Abraão não tinha um mapa. Tudo o que ele tinha era uma promessa de Deus. Mas isso foi suficiente para ele dar um passo de fé. Sua obediência não foi apenas um sacrifício de conforto, foi um sacrifício de segurança. Pense nisso. Abraão deixou para trás tudo o que era familiar, sua família, sua casa, sua identidade ligada à sua terra, tudo para seguir a Deus em um futuro incerto. Ele abriu mão de tudo que fazia sentido no mundo natural para perseguir o chamado sobrenatural em sua vida. Não foi uma decisão que afetou apenas sua situação imediata, ela definiu o curso das gerações que viriam. O legado de Abraão, seu destino, foi construído sobre aquele único ato de fé, sobre a disposição de ser separado, mesmo que significasse ser incompreendido, mesmo que significasse ficar sozinho. Alguns de vocês se afastaram de coisas que outros simplesmente não conseguem entender. Você se afastou de relacionamentos que antes eram seu lar, de carreiras que proporcionavam segurança, ou abandonou estilos de vida que traziam conforto, tudo porque sabia, no fundo, que Deus estava chamando você para algo maior. Você sentiu o impulso para algo mais grandioso, algo mais profundo,
e escolheu obedecer a esse chamado, mesmo quando isso lhe custou caro. Mas sejamos honestos, cada sacrifício deixa uma marca. Com cada ato de obediência vem uma sensação de perda. Pode ser difícil explicar aos outros por que você tomou essas decisões, porque escolheu o caminho menos percorrido. E às vezes você pode até se sentir como se estivesse vagando sozinho em um deserto, assim como Abraão quando deixou para trás tudo o que era familiar para seguir a Deus. Mas aqui está a verdade que você precisa guardar. Deus honra todo o sacrifício feito com fé. Ele vê as lágrimas que ninguém mais vê, as lutas silenciosas que você enfrenta e os momentos em que o peso de sua obediência parece quase insuportável. Ele conhece toda a extensão do custo. Você pode se sentir isolado às vezes, ou até mesmo questionar se tomou a decisão certa, mas nunca se esqueça disso, você não foi abandonado e não foi esquecido. As Escrituras são claras nesse ponto. Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Hebreus 6:10 nos lembra: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês e do amor que mostraram por Ele. Cada passo que você deu em obediência, cada decisão difícil tomada por fé, é vista e valorizada por Deus. Ele não desconsidera os sacrifícios que você fez. Na verdade, Ele os valoriza. Você pode não ver o fruto de seus sacrifícios agora, mas confie que eles não são em vão. Deus está usando-os para moldá-lo, refiná-lo e prepará-lo para a próxima fase de seu propósito divino. O que parece ser perda hoje é, na verdade, a base para um ganho futuro, crescimento espiritual, fé mais profunda e o cumprimento do destino que Ele tem para você. Não se trata apenas do que você abriu mão, trata-se do que você está prestes a alcançar. Seu sacrifício é a semente para uma colheita futura, um nível mais alto de maturidade espiritual e uma proximidade com Deus que poucos estão dispostos a buscar. Ser escolhido significa estar na linha de frente da guerra espiritual, e não se engane, é uma batalha que testará cada fibra do seu ser. Quando Deus o marca para um propósito, não é apenas uma bênção divina, é também uma declaração ao inimigo de que você é uma ameaça aos seus planos. Por causa disso, a oposição que você enfrentará muitas vezes parecerá esmagadora, implacável e injusta. O inimigo tentará desviá-lo a cada passo, lançando obstáculos e dificuldades em seu caminho para quebrar seu espírito e desviá-lo de seu chamado. Mas entenda isto: a intensidade de sua batalha não é um reflexo de sua fraqueza, é uma confirmação de sua importância no plano de Deus. Olhe para a vida de José. Ele foi escolhido por Deus para salvar uma nação, mas sua jornada foi tudo menos tranquila. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado pela esposa de Potifar e injustamente jogado na prisão. Gênesis 3:7-5. Em cada estágio parecia que sua vida estava desmoronando, que ele estava se afastando cada vez mais de seu propósito dado por Deus. Mas, na realidade, Deus estava usando essas provações para preparar José para o papel monumental que ele desempenharia eventualmente. As dificuldades de José não foram um desvio, foram parte do processo divino de refinamento e preparação. José enfrentou algumas das traições mais profundas e das provações mais difíceis imagináveis. Seus próprios irmãos, as pessoas que deveriam amá-lo e protegê-lo, o traíram por inveja. Ele foi vendido como escravo, despojado de sua identidade e enviado para uma terra estrangeira. Quando parecia que as coisas não poderiam piorar, ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e injustamente jogado na prisão por um crime que não cometeu. Naquela prisão, teria sido fácil para José perder a esperança, questionar seu chamado ou acreditar que Deus o havia abandonado. No entanto, apesar de tudo, José nunca vacilou em sua fé. Ele sabia algo que muitos de nós muitas vezes esquecemos: que as provações que ele enfrentava não eram atos aleatórios de infortúnio, eram parte do processo divino de ser escolhido. Neste momento você pode se sentir como José, pode sentir-se traído por aqueles mais próximos de você, sobrecarregado por circunstâncias que parecem injustas ou esmagado por batalhas que parecem impossíveis de suportar. Pode estar se perguntando como sairá deste poço em que se encontra, mas deixe-me lembrá-lo desta verdade: as batalhas que você enfrenta não são o fim da sua história. Na verdade, são apenas o começo de um processo que Deus está usando para prepará-lo para algo maior. As provações que você está enfrentando não são destinadas a quebrá-lo, elas são destinadas a refiná-lo. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, você também está sendo purificado e fortalecido através de cada dificuldade que enfrenta. Quando José estava naquela prisão, ele não fazia ideia de que as próprias provações pelas quais estava passando o estavam posicionando para sua elevação. Ele não podia ver que sua fidelidade em meio à adversidade o estava preparando para um dia estar diante do faraó, o governante do Egito. A jornada de José não terminou naquela cela de prisão, e a sua também não terminará em suas circunstâncias atuais. Cada provação,
Cada dificuldade, cada ataque espiritual é parte do processo de Deus para elevá-lo, assim como José foi eventualmente levantado do poço para o palácio. Você também verá o dia em que Deus o levantará de suas lutas e o colocará em um lugar de propósito e bênção maiores. Veja, o inimigo pode tentar derrubá-lo porque ele conhece a grandeza que Deus colocou dentro de você. Quanto mais intensa a oposição, mais significativo é o seu chamado. Mas anime-se, Deus é fiel e Ele o sustentará. As provações que você está enfrentando não foram projetadas para destruí-lo, elas estão moldando seu caráter, construindo sua resiliência e preparando para o destino que Deus colocou diante de você. A história de José não terminou em traição ou falsa acusação, terminou em triunfo. Ele foi elevado a uma posição de poder e influência e, por meio de sua fidelidade, conseguiu salvar não apenas o Egito, mas sua própria família e os próprios irmãos que o traíram. Mas, da mesma forma, suas provações não são em vão. Elas fazem parte de uma narrativa maior que Deus está escrevendo, uma história em que você sairá mais forte, mais sábio e mais equipado para as bênçãos e responsabilidades que virão. Um dos maiores, porém menos falados, custos de ser escolhido é a profunda solidão que muitas vezes vem com isso. Esta é uma solidão que pode pesar profundamente na alma, não porque você esteja fisicamente sozinho, mas porque a profundidade do seu chamado o separa de uma forma que os outros nem sempre conseguem entender. Elias, um dos maiores profetas de Deus, conhecia muito bem essa solidão. Após uma vitória milagrosa no Monte Carmelo, onde Deus demonstrou seu poder contra os profetas de Baal, Elias se viu fugindo para salvar sua vida, fugindo da ira da rainha Jezabel. Apesar do triunfo que acabara de testemunhar, Elias rapidamente desceu a um profundo sentimento de isolamento e desespero. 1 Reis 9. Ele se retirou para o deserto, sobrecarregado pelo medo e exaustão, e clamou a Deus, dizendo: "Já basta, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados." 1 Reis 9. Naquele momento, Elias se sentiu completamente sozinho, como se fosse a última pessoa no mundo a permanecer fiel ao chamado de Deus. Você já se sentiu como Elias? Depois daqueles momentos em que você viu Deus agir poderosamente em sua vida, há muitas vezes um mergulho inesperado na solidão. O pico espiritual desaparece, e você fica se perguntando se mais alguém realmente entende o peso do seu chamado, os sacrifícios que você fez ou as batalhas que teve de suportar. Você pode olhar ao redor e sentir que ninguém mais está trilhando o caminho que você está, que ninguém mais carrega o mesmo fardo. A solidão pode ser esmagadora e pode fazê-lo questionar tudo o seu propósito, sua força e até mesmo sua fé. É nesses momentos de profunda solidão que o inimigo trabalha mais intensamente para plantar sementes de dúvida em seu coração. Ele sussurra mentiras destinadas a fazê-lo sentir-se esquecido, abandonado e invisível. Mas eis a verdade a que você deve se apegar. Assim como Deus veio a Elias em seu momento mais sombrio, Ele está vindo a você agora. Ele não está distante ou indiferente à sua dor e, na verdade, Ele está mais perto de você agora do que você imagina. O Salmo 34:8 nos lembra: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido." Deus não está apenas ciente de sua dor, mas Ele está presente nela, pronto para levantá-lo quando você se sente esmagado pelo peso de suas circunstâncias. Na sua solidão, Deus está fazendo uma obra profunda e transformadora dentro de você. Ele está moldando você, preparando para o que está por vir. A solidão que você sente não é um castigo, embora possa parecer umas vezes. Em vez disso, é parte do processo divino de refinamento. Deus muitas vezes nos remove das distrações e do barulho do mundo para que Ele possa falar conosco mais claramente, para que possamos ouvir sua voz sem interferências. Este isolamento não é para quebrá-lo, mas para aproximá-lo dele, para ensiná-lo a confiar plenamente nele e depender de sua provisão. Durante essas temporadas de solidão, Deus está ensinando a você lições inestimáveis, lições sobre fé, confiança e dependência em sua presença. Quando estamos rodeados de pessoas ou consumidos pelo ritmo acelerado da vida, pode ser fácil confiar em nossa própria força ou no apoio dos outros. Mas nessas estações solitárias, Deus o atrai para uma dependência mais profunda nele. Ele está refinando sua fé, removendo tudo o que distrai de sua presença e ensinando você a confiar nele de forma mais completa. Este não é o momento de deixar as mentiras do inimigo criarem raízes, este é o momento de se aproximar de Deus mais do que nunca. Você nunca está realmente sozinho. Mesmo quando parece que você está caminhando por um deserto, saiba que Deus está caminhando com você, passo a passo. Ele não o abandonou, e nunca o abandonará. Seus anjos o cercam até agora, assim como cercaram Elias em seu momento de desespero. Lembre-se de como Deus enviou um anjo para ministrar a Elias, para lhe fornecer alimento, descanso e encorajamento para a jornada à frente. Esse mesmo Deus vê você, conhece suas necessidades e está enviando conforto divino para sustentá-lo.
O fogo do refinamento é um conceito no qual não gostamos muito de nos deter, mas é uma parte essencial da jornada de ser escolhido por Deus. Quando pensamos em ser escolhidos, muitas vezes imaginamos isso como uma bênção, uma missão divina cheia de propósito e destino. E embora certamente seja, há um lado disso que muitas vezes é ignorado: o sofrimento que vem junto. O sofrimento não é algo que estamos ansiosos para abraçar, mas é uma parte inegável da caminhada cristã, uma ferramenta que Deus usa para nos moldar e formar nas pessoas que devemos ser. Quando Deus escolhe você, Ele permite que você caminhe pelo fogo do refinamento, não para destruí-lo, mas para purificá-lo e fortalecê-lo. Este processo remove as impurezas que se agarram a nós, coisas como orgulho, autossuficiência, medo e dúvida. Ele elimina nossa dependência de nós mesmos ou do mundo, deixando para trás uma fé que é resiliente, firme e inabalável. É neste fogo que somos moldados, assim como o ouro é refinado pelo calor para remover suas impurezas, tornando-se mais valioso e puro através do processo. Considere a história de Jó. Aqui estava um homem escolhido por Deus para suportar uma das mais intensas temporadas de sofrimento imagináveis. Jó perdeu tudo: sua riqueza, sua família e até mesmo sua saúde. De fora parecia que Jó havia sido abandonado, que Deus havia virado as costas para ele. Mas, apesar da dor e da perda inimagináveis, Jó permaneceu fiel. Ele questionou, sim. Ele lamentou, sim, mas ele nunca amaldiçoou a Deus ou perdeu sua integridade. O sofrimento de Jó não foi resultado de pecado ou fracasso, foi parte do processo de refinamento que Deus permitiu que ele passasse. Um processo projetado para prepará-lo para algo maior. A história de Jó nos ensina que o sofrimento não é um castigo. No final, depois que Jó suportou o fogo do refinamento, Deus restaurou tudo para ele, não apenas o que ele havia perdido, mas ainda mais do que tinha antes. Jó 4:3d 2005. Sua fé, testada e refinada pelo sofrimento, tornou-se a base sobre a qual Deus construiu bênçãos ainda maiores. O que Jó passou não foi fácil, e não foi rápido, mas foi intencional. Aproximou-o de Deus e o levou a uma compreensão maior da soberania e bondade de Deus. Da mesma forma, quando passamos por temporadas de sofrimento, não é porque Deus nos abandonou. Pelo contrário, muitas vezes é porque Ele está nos preparando para algo maior. O fogo pode ser quente, e a dor pode ser real, mas Deus usa essas provações para fortalecer nosso caráter, aprofundar nossa fé e remover qualquer coisa que possa impedir nosso crescimento. O fogo do refinamento não é agradável, mas é necessário. É através desses momentos de sofrimento que chegamos a conhecer Deus de uma forma mais profunda e íntima. Aprendemos a depender de sua força quando a nossa falha, a confiar em seu tempo, quando não entendemos, e a encontrar esperança mesmo nos vales mais sombrios. Quando você é escolhido por Deus, muitas vezes significa caminhar por temporadas de sofrimento que parecem avassaladoras e confusas. Essas temporadas são inegavelmente dolorosas, cheias de momentos em que você se pergunta se encontrará alívio, mas elas também são profundamente intencionais. Em Romanos 5:3-4, somos lembrados de uma verdade profunda, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e experiências e a esperança. Esta escritura nos ensina que o sofrimento não é sem significado. Deus está usando para transformá-lo, para produzir algo belo e duradouro dentro de você, qualidades que não podem ser desenvolvidas de outra maneira. Seu sofrimento não é desperdiçado. Cada lágrima que você derramou, cada dor que você suportou está contribuindo para a pessoa que Deus está chamando você para ser. Pode parecer uma temporada de perda, como se o peso de tudo fosse demais para carregar. Mas Deus está refinando você através disso. Ele está fortalecendo sua perseverança e ensinando-o a permanecer firme na fé, mesmo quando os ventos da vida tentam derrubá-lo. Ele está construindo o caráter, moldando você em uma pessoa que reflete seu coração, seu amor e sua resiliência. E finalmente, Ele está instilando em você uma esperança que não pode ser abalada pelas circunstâncias, uma esperança enraizada no conhecimento de que Deus é sempre fiel. Meu amigo, a jornada dos escolhidos é indubitavelmente difícil. É um caminho que exige muito de você: sacrifício, perseverança e uma fé inabalável através de batalhas e temporadas de solidão. Mas não se engane, esta jornada vale cada provação, cada lágrima e cada passo. O caminho que você está trilhando pode ser íngreme e cheio de desafios, mas também é um caminho marcado por encontros divinos, momentos em que a presença de Deus será inegável, e você verá vislumbres de sua glória em ação em sua vida. É uma jornada onde recompensas celestiais o aguardam, não apenas nesta vida, mas na vida que virá. Cada sacrifício que você faz, cada batalha que você enfrenta, está preparando você para uma glória eterna que supera em muito a dor temporária deste mundo. Você não está caminhando sozinho por este caminho.
Deus está com você a cada passo do caminho, guiando-o, fortalecendo-o e refinando-o para seu propósito divino. Sim, o custo é alto, os sacrifícios são reais, as batalhas são ferozes, e a jornada pode parecer esmagadora. Mas deixe-me lembrá-lo de algo poderoso: a recompensa. A recompensa é além de qualquer coisa que você possa imaginar. Cada lágrima que você chorou, cada sacrifício que você fez, cada passo de fé que você deu não passou despercebido por Deus. Ele vê tudo, e Ele é fiel para recompensar aqueles que diligentemente o buscam. Lembre-se das palavras de Jesus em João 6:3. No mundo, vocês terão aflições e contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que Ele já venceu cada batalha que você enfrenta, e sua vitória é a sua vitória. O peso de suas batalhas atuais não é nada comparado ao peso da glória que está por vir. Ande nessa verdade, sabendo que a recompensa dos escolhidos é tanto para esta vida quanto para a vida que está por vir. Então, meu amigo, abrace o custo. Abrace os sacrifícios, as batalhas, a solidão e o fogo do refinamento. Estes não são sinais de abandono, mas de preparação. Saiba disso, Deus está com você a cada passo do caminho, guiando-o, fortalecendo-o e moldando-o para a grandeza que Ele preparou. Ele é fiel para levá-lo até o outro lado. Em nenhum momento de sua luta é desperdiçado. Cada lágrima, cada oração, cada passo de obediência está levando você mais perto da recompensa que Ele prometeu. Sua recompensa está chegando. Acredite nisso com todo o seu coração, receba-o com as mãos abertas e caminhe nela com confiança. As promessas de Deus nunca falham, e Ele já declarou vitória sobre sua vida. Você é escolhido, meu amigo, separado para um propósito muito além do que você pode ver agora. O peso do custo pode parecer pesado, mas a recompensa será gloriosa. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu convido a dedicar um momento e comentar amém, afirmando que você está em concordância com as promessas de Deus sobre sua vida. Que isso seja sua declaração de fé, um passo usado em abraçar o custo e confiar em Deus pela recompensa. Cada amém não é apenas um comentário, é uma poderosa declaração de crença, uma proclamação de que você é escolhido por Deus e está pronto para caminhar na plenitude de seu chamado. Para aqueles que se sentem guiados, inscrevam-se e continuem esta jornada conosco. Deus está falando poderosamente nesta temporada, e você não quer perder as palavras que Ele está liberando para fortalecer, encorajar e elevar seus escolhidos. Quando você se inscreve, está se unindo a uma comunidade de crentes que estão comprometidos em viver sua fé juntos, apoiando-se mutuamente em tempos de provação e celebrando as vitórias que Deus traz. Este é um espaço onde apoiamos, elevamos e lembramos uns aos outros de que as promessas de Deus são certas e sua fidelidade é inabalável. Por fim, encorajo você a compartilhar esta mensagem. Não guarde este fogo para si mesmo, espalhe para que outros possam ser incendiados com a verdade da palavra de Deus. Há tantos que precisam ouvir este encorajamento, que precisam ser lembrados de que seus sacrifícios são vistos, suas batalhas são conhecidas e sua recompensa é certa. Juntos podemos acender um fogo nos corações dos escolhidos, preparando-os para o futuro glorioso que Deus prometeu. Vamos trilhar esta jornada juntos, confiando na fidelidade de Deus a cada passo do caminho.